Fala, meu povo! Continuando o livro Mindset da Carol Dweck, hoje nós vamos dar continuidade na parte 2 do capítulo 2, Por Dentro dos Mindsets. Se você possui aptidões, para que precisa aprender? Na verdade, indivíduos de mindset fixo acreditam que a aptidão se revelará por si só, antes que ocorra qualquer aprendizado. Afinal, se você tiver aptidão, ela existe em você. Se não a tiver, ela não existe. Vejo isso o tempo todo. Meu departamento na Colômbia recebia 6 novos estudantes de graduação a cada ano, entre os candidatos que vinham de todas as partes do mundo. Todos apresentavam notas extraordinárias nas provas e traziam recomendações entusiásticas de eminentes eruditos. Além disso, eram cobiçados pelas principais escolas de graduação. Bastava um dia para que alguns se sentissem completos impostores. Ontem eram gênios, hoje são fracassados. Eis o que ocorre. Eles olham os professores e sua longa lista de publicações. Oh, meu Deus, não consigo fazer isso. Olham os alunos mais adiantados que escrevem artigos para publicação e fazem solicitações de bolsas. Oh, meu Deus, não consigo fazer isso. Sabem fazer provas e ganhar notas altas, mas não sabem fazer aquilo, ainda. Esquecem-se do ainda. Não será para isso que serve a escola, para ensinar? Eles estão ali para aprender como fazer aquilo, e não porque já sabem tudo. Eu me pergunto se não teria sido isso que aconteceu com Janet Cook e Stephen Glass. Ambos eram jovens repórteres que dispararam ao topo, com artigos falsos. Janet Cook ganhou o prêmio Pulitzer dos seus artigos no Washington Post sobre um menino de 8 anos viciado em drogas. O menino não existia, e o prêmio foi mais tarde revogado. Stephen Glass foi o menino prodígio do The New Republic, que parecia dispor de fontes e reportagens com as quais os jornalistas costumam sonhar. As fontes não existiam e as histórias não eram verdadeiras. Teriam ambos necessitado se mostrar imediatamente perfeitos? Teriam achado que reconhecer a ignorância os desacreditaria diante dos colegas? Teriam pensado que deveriam sentir-se já como repórteres calejados antes de se dessem ao trabalho de aprender como fazer? Éramos estrelas, estrelas precoces, escreveu Stephen Glass. E era isso que importava. O público considerou-os desonestos e o que cometeram foi desonestidade. Mas eu os vejo como jovens talentosos, jovens desesperados, que sucumbiram à pressão do mindset fixo. Na década de 1960, havia um ditado que dizia: vir a ser é melhor do que ser. O mindset fixo não permite às pessoas o luxo de vir a ser. Precisam ser logo. Uma nota na prova é eterna. Examinemos mais de perto por que, no mindset fixo, é tão importante ser imediatamente perfeito. É porque uma prova, uma sua avaliação, pode representar uma medida para todo o sempre. Há 20 anos, aos 5 anos de idade, Loretta veio com a família para os Estados Unidos. Poucos dias depois, a mãe a levou para sua nova escola, onde prontamente a submeteram a um teste. Quase imediatamente, a menina se viu em sua classe no jardim de infância, mas não na das águias, a classe da elite do jardim. O tempo passou, no entanto, e Loretta foi transferida para as águias, permanecendo com o mesmo grupo de alunos até o final do ensino médio e colecionando um monte de prêmios escolares ao longo do curso. No entanto, nunca se viu parte daquele grupo. Convencera-se de que aquele primeiro teste havia diagnosticado sua capacidade imutável e determinara que não era uma verdadeira águia. O fato de ter somente 5 anos de idade e não ter acabado de passar por uma mudança radical para outro país não importava. Nem o fato de que talvez durante algum tempo não houvesse espaço para novos alunos na classe das águias. Ou talvez a escola tivesse achado que para ela seria uma transição mais fácil se começasse numa classe menos exigente. Havia muitas formas de compreender o que acontecera e o que aquilo significava. Infelizmente, ela escolheu a interpretação equivocada, porque no mundo do mindset fixo não há maneira de se tornar águia. Se fosse verdadeiramente uma das águias, teria passado no teste, sendo reconhecida imediatamente como digna de ir para aquela classe. O caso de Loretta é raro, ou esse tipo de raciocínio é mais comum do que imaginamos? Para descobrir isso, mostramos a alunos da quinta série uma caixa de papelão fechada e dissemos que havia dentro um teste.
Esse teste, prosseguimos, era destinado a medir uma importante aptidão escolar. Não demos outras informações. Em seguida, fizemos perguntas sobre o teste. Primeiro, queríamos ter certeza que nossas afirmações tinham sido aceitas, e para isso perguntamos: até que ponto vocês acham que esse teste mede uma aptidão escolar importante? Todas as crianças haviam acreditado em nossa palavra. Em seguida, perguntamos: vocês acham que esse teste mede a inteligência de vocês? E depois, acham que esse teste mede a inteligência futura de vocês quando crescerem? Os alunos de mindset de crescimento haviam aceitado nossa palavra de que o teste media uma aptidão importante, mas não achavam que medisse a inteligência deles, e certamente não acharam que o teste lhes pudesse informar qual seria sua inteligência quando crescessem. Na verdade, um deles replicou que nada, nenhum teste seria capaz de medir isso. Mas os alunos de mindset fixo não apenas acreditaram que o teste seria capaz de aferir uma aptidão importante, acreditavam também, com a mesma convicção, que poderia medir sua inteligência e a inteligência que teriam quando crescessem. Esses conferiram a um teste a capacidade de medir sua inteligência mais básica, naquele momento e para sempre. Deram ao teste o poder de definir quem eram e quem seriam. É por isso que cada êxito é tão importante. Mais um olhar sobre potencial. Isso nos leva novamente à ideia de potencial e à questão de saber se os testes ou os especialistas podem nos dizer qual é o nosso potencial, de que somos capazes e qual será nosso futuro. O mindset fixo responde de forma afirmativa. É possível simplesmente medir agora a capacidade imutável e projetá-la para o futuro. Basta aplicar o teste ou perguntar aos especialistas. Não é preciso ter bola de cristal. É tão comum a crença de que o potencial pode ser conhecido no presente que Joseph Kennedy sentiu-se confiante em dizer a Morton Downey, Jr., que ele seria um fracasso. O que havia feito Downey? Mais tarde, escritor e personalidade famosa da TV? Ora, tinha usado meias vermelhas e sapatos marrons no Stork Club. Morton dissera a Kennedy: nunca vi ninguém entre as pessoas que encontrei na minha vida que tivesse alcançado o sucesso usando meias vermelhas e sapatos marrons. Meu jovem, permita-me dizer-lhe uma coisa. Você se destaca, mas não de uma forma que vá fazer você ser admirado pelos demais. Muitas das pessoas mais realizadas da nossa época foram consideradas sem futuro por entendidos. Jackson Pollock, Marcel Proust, Elvis Presley, Ray Charles, Lucille Ball e Charles Darwin. Todos eram tidos como possuidores de pouco potencial em seus campos de atividade. E em alguns desses casos, pode ser bem verdade que, no início, não tenham se destacado. Mas o potencial não será a capacidade que uma pessoa tem de desenvolver eficientemente sua aptidão por meio do esforço ao longo do tempo? E é justamente isso que importa. Como podemos saber até onde o esforço e o tempo levarão alguém? Talvez os especialistas tivessem razão em relação a Jackson, Marcel, Elvis, Ray, Lucille e Charles, em termos de suas aptidões naquele momento. Talvez ainda não fossem as pessoas nas quais se transformariam. Certa vez, fui ver em Londres uma exposição das obras da fase inicial de Paul Cézanne. No caminho, fiquei pensando em quem seria Cézanne e como seriam seus quadros antes de ele se tornar o pintor que hoje conhecemos. Estava bastante curiosa porque Cézanne é um dos meus artistas preferidos e foi quem preparou o terreno para grande parte da obra moderna. Eis o que descobri. Alguns dos quadros eram muito ruins. Eram cenas super trabalhadas, algumas violentas, com figuras pintadas de forma amadorística. Embora houvesse alguns trabalhos que anunciavam o futuro do artista, muitos deles não eram assim. Cézanne seria pouco talentoso na fase inicial? Ou simplesmente fora preciso tempo para que Cézanne se convertesse em Cézanne? As pessoas com mindset de crescimento sabem que é preciso tempo para que o potencial floresça. Recentemente, recebi uma carta raivosa de um professor que tinha participado de uma das nossas pesquisas. Nela, era apresentada uma aluna fictícia, Jennifer, que havia tirado 6,5 em uma prova de matemática. Em seguida, pedia-se aos professores que nos dissessem de que maneira a tratariam. Os professores de mindset fixo responderam com grande satisfação a nossas perguntas. Achavam que, por conhecer a nota obtida por Jennifer, podiam avaliar
quem ela era e de que seria capaz. Fizeram numerosas recomendações. O professor Riordan, ao contrário, ficou curioso. Eis o que ele escreveu: a quem possa interessar. Tendo respondido à parte de sua recente pesquisa dedicada ao educador, devo solicitar que minhas respostas sejam excluídas do estudo. Sinto que o próprio estudo é cientificamente falho. Infelizmente, o teste utiliza uma premissa falsa, pedindo aos professores que façam apreciações sobre determinado estudante com base em nada mais do que um número em uma página. O desempenho não pode ser medido por uma só apreciação. Não se pode determinar a inclinação de uma linha com apenas um ponto conhecido, pois nem sequer existe uma linha. Um único ponto no tempo não demonstra tendências, aperfeiçoamento, falta de esforço ou aptidão para matemática. Sinceramente, Malcolm Riordan. Gostei muito da crítica do professor Riordan e concordei plenamente com ele. Uma avaliação com base em um único ponto no tempo tem pouco valor para a compreensão da capacidade de uma pessoa, sem falar em seu potencial de sucesso no futuro. Um número de professores que pensavam o contrário foi preocupante, e esse levantamento foi o objetivo do nosso estudo. A ideia de que uma nota seja capaz de avaliar para sempre uma pessoa é o que cria a urgência para aqueles cujo mindset é fixo. Por isso é que precisam ter êxito absoluto e imediato. Quem pode se dar ao luxo de procurar crescer, quando tudo está em jogo no instante presente? Há outra forma de avaliar o potencial? A NASA acha que sim. Ao solicitar inscrições para futuros astronautas, a agência espacial rejeitou pessoas que apresentavam históricos de puro sucesso e selecionou as que tinham experimentado fracassos significativos e se recuperado. Jack Welch, o aclamado CEO da General Electric, escolhia seus executivos com base na pista de colagem, a capacidade de crescimento deles. E lembremos-nos de Marina, a famosa professora de balé que escolhia os alunos estimulados pela crítica. Todos rejeitavam a ideia das capacidades imutável e, em vez disso, selecionavam segundo o mindset. Provar que você é especial. O que as pessoas de mindset fixo realmente desejam provar quando optam pelo sucesso ao invés do crescimento? Querem provar que são especiais, até mesmo superiores. Ao serem questionadas, você se sente inteligente? Muitas falaram de momentos em que se sentiram pessoas especiais, alguém diferente dos demais e melhor que os demais. Até descobrir os mindsets e seu funcionamento, eu também me considerava mais talentosa do que as outras pessoas. Talvez mais respeitável do que elas, por causa dos meus dotes. A ideia mais assustadora, sobre a qual eu raramente meditava, era a possibilidade de que eu fosse uma pessoa comum. Esse tipo de pensamento me levava a buscar aprovação constante. Cada comentário, cada olhar tinha algum significado. Ficava registrado na pontuação da minha inteligência, de minha beleza, de minha simpatia pessoal. Se o dia fosse favorável, eu poderia me satisfazer com as notas elevadas que recebesse. Numa noite de inverno muito fria, fui à ópera. Naquela noite, a ópera foi excepcional e todos permaneceram no teatro até o fim. Não só no do espetáculo, mas até terminarem todos os aplausos. Em seguida, todos saímos para a rua e todos queríamos tomar um táxi. Lembro perfeitamente, já passava da meia-noite, fazia 14 graus abaixo de zero, o vento era forte e, à medida que o tempo passava, eu me sentia cada vez mais desconfortável. Ali estava eu, parte de uma multidão em que todos eram iguais. Que possibilidades teria? De repente, um táxi parou bem junto a mim. A maçaneta da porta traseira ficou exatamente diante de minha mão e, quando entrei, o motorista afirmou: "A senhora é diferente." Eu vivia para aqueles momentos. Não apenas eu era especial, mas isso podia ser percebido à distância. A escola da autoestima estimula esse tipo de pensamento e chegou a inventar maneiras de ajudá-lo a confirmar sua superioridade. Recentemente, encontrei um anúncio de um produto desse tipo. Todos os anos, 2 amigas me mandam uma lista ilustrada das 10 coisas especiais que não compraram para mim no Natal. De janeiro a novembro, elas colecionam possíveis objetos que aparecem em catálogos ou baixam da internet. Em dezembro, escolhem os vencedores. Um de meus preferidos de todos os tempos é uma privada portátil, que pode ser dobrada e guardada no bolso depois de uso. Neste ano, meu favorito foi um espelho Eu Me Amo. Um espelho com essas palavras em letras maiúsculas escritas na parte inferior.
Quando você se contempla nele, já pode dar a mensagem a si mesmo, e não precisa esperar que o mundo exterior anuncie o fato de que você é uma pessoa especial. Claro, o espelho é suficientemente inofensivo. O problema começa quando a palavra especial passa a significar melhor do que os outros. Um ser humano mais valioso, uma pessoa superior, uma pessoa merecedora. Especial, superior, merecedora. John Mankiori tinha um mindset fixo. Acreditava que o talento era tudo, não gostava de aprender, não progredia com os desafios, quando as coisas ficavam difíceis, ele geralmente se entregava. Consequentemente, como ele próprio confessa, não realizou todo o seu potencial. Mas tinha tanto talento que permaneceu em primeiro lugar entre os tenistas de todo o mundo durante 4 anos. A seguir, ele próprio nos diz o que significava ser o número 1. McEnroe usava serragem para absorver a transpiração de suas mãos durante uma partida. Em certa ocasião, a serragem não lhe agradou. Ele se aproximou da lata que a continha e a derrubou-a como uma raquete. Seu agente, Gary, veio correndo ver qual era o problema. Você chama isso de serragem? Eu perguntei. Na verdade, estava gritando com ele. A serragem era fina demais. Isso parece veneno de rato. Não pode conseguir coisa melhor? Gary afastou-se e 20 minutos depois voltou com uma lata de serragem mais grossa e $20 a menos no bolso. Tivera de pagar a um empregado para conseguir o que queria. Isso é o que significa ser o número 1. Ele prossegue contando que certa vez vomitou em cima de uma distinta senhora japonesa que era sua anfitriã. No dia seguinte, ela o cumprimentou, pediu desculpas e deu-lhe um presente. Isso, proclama Marion, também mostra o significado de ser número 1. Tudo era sobre você. Tem tudo de que precisa? Está tudo bem? Vamos pagar tanto a você, faremos tudo o que você quiser. Eu só tinha que fazer o que queria. E minha reação a qualquer outra coisa deu fora daqui. Durante muito tempo eu não me importava com isso. Quem se importaria? Bem, vamos ver. Você é uma pessoa bem-sucedida, é melhor do que os demais, pode abusar deles e fazê-los rastejar. No mindset fixo, isso pode se passar por autoestima. Em contraste, observemos Michael Jordan, atleta de mindset de crescimento por excelência, cuja grandeza é constantemente proclamada pelo mundo, super-homem, Deus em pessoa, Jesus com uniforme de basquete, se alguém tem motivos para se sentir especial é ele. Mas eis o que disse quando voltou a jogar basquete, causando grande comoção. Fiquei espantado ao ver o grau de interesse que minha volta ao esporte despertou. As pessoas me elogiavam como se eu fosse um culto religioso ou coisa parecida. Isso era muito embaraçoso. Sou um ser humano como qualquer outro. Jordan sabia o esforço que tinha feito para desenvolver sua capacidade. Via-se como uma pessoa que batalhou e cresceu, e não como alguém que é inerentemente melhor do que os demais. No livro Os Eleitos, Tom Wolfe descreve os pilotos militares de elite que adotam avidamente um mindset fixo. Por haverem passado por uma série de testes rigorosos, acreditavam-se especiais. Pessoas que nasceram mais inteligentes e mais valentes do que as demais. Mas Chuck Yeager, o herói do livro, exprime opinião diferente. Não existe essa coisa de piloto nato. Quaisquer que fossem minhas aptidões ou meu talento, foi preciso trabalhar arduamente para me tornar um piloto eficiente. Foi realmente um aprendizado de toda uma vida. Os melhores pilotos voam mais tempo do que os outros, por isso são os melhores. Tal como Michael Jordan, Yeager era um ser humano. Simplesmente desenvolveu-se mais que a maioria das pessoas. Em resumo, indivíduos que acreditam em características imutáveis têm uma urgência em serem bem-sucedidos, e quando o conseguem, sentem algo mais do que orgulho. Podem ter uma sensação de superioridade, pois o sucesso significa que seus traços imutáveis são melhores do que os dos demais. No entanto, há uma pergunta simples oculta por trás da autoestima de quem tem mindset fixo. Se você é alguém quando tem sucesso, o que você é quando fracassa? Os mindsets mudam o significado de fracasso. O casal Martin adorava o filho Robert, de 3 anos, e sempre contava com admiração as façanhas da criança. Nunca existira um menino tão esperto e criativo quanto o filho deles. Mas Robert fez uma coisa imperdoável. Não conseguiu ser aceito no principal colégio pré-escolar de Nova York. Depois disso, o casal ficou mais frio em relação a ele. Já não falavam dele da mesma forma e não o tratavam com o mesmo orgulho e afeto. O menino já não era mesmo o brilhante Robert. Havia se desacreditado e os envergonhou. Na tenra idade de 3 anos, era um fracassado.
Como assinala um artigo do New York Times, o fracasso se transformou, passando de um fato, eu fracassei, a uma identidade, sou um fracassado. Isso é especialmente verdadeiro no mindset fixo. Quando eu era criança, também me preocupava em ter o mesmo destino de Robert. Na sexta série, eu era a melhor aluna da escola em ortografia. O diretor queria que eu participasse de um concurso entre as escolas da cidade, mas eu recusei. No ensino médio, era excepcional em francês, e a professora quis que eu entrasse numa competição escolar. Novamente recusei. Por que arriscaria transformar o sucesso em fracasso? Para passar de vencedora a perdedora? Ernie Els, grande jogador de golfe, também se preocupava com isso. Finalmente venceu um torneio importante depois de um intervalo de 5 anos, durante o qual perdeu uma série de disputas. Que aconteceria se pudesse também. Não, o que aconteceria se perdesse também aquele torneio? Eu teria sido uma pessoa diferente, diz ele. Teria sido um perdedor. A cada ano, em abril, quando os envelopes finos, as cartas de rejeição, chegam das universidades, inúmeros fracassados são criados em todo o país. Milhares de jovens estudiosos e brilhantes se transformam em a garota que não conseguiu entrar em Princeton ou o garoto que não foi aceito em Stanford. Momentos definidores. Mesmo no mindset de crescimento, o fracasso pode ser uma experiência penosa, mas ela não nos define. É um problema que tem que ser enfrentado e tratado, e dele se devem extrair ensinamentos. Jim Marshall, ex-jogador de defesa da equipe de futebol americano dos Minnesota Vikings, narra o que poderia tê-lo transformado facilmente em um fracassado. Num jogo contra o São Francisco, Marshall viu a bola caída no gramado. Agarrou-se e correu, atravessando a linha de fundo, realizando um touchdown, sob os aplausos da multidão. Mas havia corrido na direção errada. Os pontos foram para o adversário e num jogo transmitido para todo o país. Foi o momento mais avassalador de sua vida. A vergonha era avassaladora, mas durante o intervalo ele pensou: quando alguém comete um erro, é preciso repará-lo. Percebi que havia uma alternativa. Eu poderia ficar preso a meu sofrimento ou fazer alguma coisa para consertar o erro. Recuperando-se no segundo tempo, jogou de maneira magistral durante o restante da partida e contribuiu para a vitória de sua equipe. Ele não parou por aí. Fez conferências sobre o assunto, respondeu a muitas cartas que chegaram, remetidas por pessoas que finalmente criaram coragem de reconhecer suas próprias experiências vergonhosas. Melhorou a concentração durante as partidas, em vez de permitir que a experiência o definisse. Passou a controlá-la. Utilizou-a para tornar-se um atleta ainda melhor e, ele acredita, uma pessoa melhor. No mindset fixo, no entanto, perder-se por causa do fracasso pode transformar-se num trauma permanente e temível. Bernard Loiseau era um dos melhores chefes do mundo. Somente um punhado de restaurantes em toda a França recebe a mais alta cotação de 3 estrelas no Guia Michelin, o mais respeitado guia de restaurantes do país. O dele estava entre os coroados, mas pouco antes da publicação do Michelin de 2003, Loiseau suicidou-se. Havia perdido 2 pontos em outro guia, passando de 19, de um máximo de 20, para 17 no Go and Millau. E circularam insistentes rumores de que perderia uma das 3 estrelas do Michelin. Embora isso não tivesse acontecido, o fracasso o havia dominado. Também tinha sido um pioneiro. Foi um dos primeiros a apresentar a North Cuisine, trocando os tradicionais molhos de manteiga e creme de leite pelo sabor mais nítido dos próprios alimentos. Homem de energia, de enorme energia, era também empreendedor. Além de seu restaurante 3 estrelas na Borgonha, criara outros 3 em Paris. Escrevera numerosos livros de receitas e inaugurava uma linha de alimentos congelados. Sou como Yves Saint Laurent, costumava dizer. Faço tanto alta costura quanto prêt-à-porter. Um homem com tanto talento e originalidade poderia facilmente ter planejado um futuro satisfatório, com ou sem os 2 pontos ou a 3ª estrela. Na verdade, o editor do Go and Millau disse ser inimaginável que a perda da cotação pudesse haver-lhe custado a vida. Mas, no mindset fixo, isso é imaginável. A redução da nota deu-lhe uma nova definição de si mesmo: fracassado, ultrapassado. É surpreendentemente o que pode ser considerado fracasso no mindset fixo. Portanto, para suavizar. A gente fica por aqui. Amanhã a gente continua o capítulo 2.